Hoje você quer saber como vender mais e usar, né, a técnica do montinho e montão e ter uma ideia de qual vai ser o crescimento usando essa técnica. Então é isso aí que eu vou passar para você hoje, tá? Existe uma técnica, vamos chamar assim, de venda, que é a técnica do montinho e montão. Independente do valor que você tenha, o que vai definir o seu crescimento é você entender quem você é, tá? E uma das coisas que vai te ajudar, que vão te ajudar a você entender quem você é, vou citar simplesmente alguns fatores. Por exemplo, se você tem muito dinheiro, né, para abrir uma loja, alugar um ponto bom, né, então você tem um perfil. E aí eu posso garantir para você que se você tiver, né, esse perfil de investidor, você vai ter aí um retorno de 5% em cima do seu investimento, tá? Por mês. Olha que maravilha, isso não existe na Bolsa de Valores, não existe em lugar nenhum. Agora imagina também o contrário, que você não tem dinheiro, tá? Mas você tem pouco dinheiro, tá? Um pouquinho lá, aí um pouquinho pode ser qualquer pouquinho, mas você não precisa de salário. Ou seja, por exemplo, é você e seu marido, né? É você e sua esposa. Vamos inverter aqui os papéis, né? A esposa está trabalhando, está conseguindo manter as casas lá no apertadinho, mas em contrapartida você não precisa tirar esse salário. Por quê? Porque a esposa está trabalhando e você tem um pouquinho de dinheiro que é abrir um negócio, tá? E aí nesse caso, quando é pouquinho, um aluguel ele já pesa. Por quê? Porque você vai ter que tirar do pouco lucro que você vai ter para pagar um aluguel. Aí tu imagina que você fature, né, 10 mil, né? 10% de 10 mil é 1.000. E aí você só vai tirar o lucro de 500 para poder crescer. Então, nesse caso, né, vamos supor que você só venda 10 mil e você esteja pagando aluguel aí, né, 10% de aluguel, R$1.000. Você não vai crescer nada. Mas, se você já conseguir abrir na sua garagem, você vai ter um crescimento de 5% também, ou mais, em cima de tudo aquilo que você investir. Aí chama-se a técnica montinho e montão. Vamos explicar, informar como é que funciona essa técnica para que você possa vender mais e obter um melhor, vamos chamar assim, resultado na sua empresa, saber o quanto você vai conseguir crescer. E aí a grande questão é a seguinte: quando você coloca o seu negócio, você tem tempo, né? Igual eu te falei, né? Já citei 2 perfis, você está um terceiro. Se você precisa abrir um negócio para tirar um lucro imediato desse negócio, a tendência é você não conseguir dar certo se o negócio for pequeno. Se o negócio for maior, aí tudo bem, tá? Mas se for pequeno, por quê? Porque imagine que você tenha 10 mil, tá? Vamos supor que você tenha 10 mil e você invista esses 10 mil lá no seu negócio, tá? Você investe 10 mil lá no seu negócio. Mas você precisa tirar o lucro para poder pagar o seu salário, tá? Não é que não vai dar certo, vai demorar mais tempo para dar certo. E aí o que acontece? Você vai precisar
tirar parte desse lucro para você, né? E aí quando você passa a tirar parte desse lucro, vamos supor que você vai lucrar aí 5%, se você não pagar aluguel, você vai alugar aí mais ou menos 7%, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar, né, para você mesmo um salário, porque você precisa viver, coisa e tal. Então o seu crescimento vai ser menos acelerado. Por quê? Porque aí em vez de você crescer 5% ao mês ou mais, né, você vai ter que crescer 2,5% ao mês. E aí vamos fechar a conta aqui, porque o negócio é como você vai vender mais, né? E aí o grande segredo disso tudo, para você vender mais, independente dos 3 perfis que você tem, e existe mais perfis, é interessante você, por exemplo, se você tiver uma dúvida, coloca aqui embaixo, né? Eu quero abrir meu negócio, não, já tem meu negócio, meu perfil é esse, meu perfil é aquele. A pessoa que descrever, né, melhor esse perfil para mim e que eu puder ajudar, eu vou mandar para um único inscrito aí do canal, tá? Um pacote aí de cartaz oferta, splash, umas canetas aí nesse vídeo, tá? Então escreva da melhor maneira possível, tá? O que eu achar melhor, que for mais bem descrito, para ver se vocês estão entendendo como é que funciona, né? Essa questão de você vender mais na técnica do montinho e montão. E aí o que vai interferir? Roberto, o que tem a ver isso, né? Com eu vender mais, o meu perfil, né? Então, existe uma coisa dentro do investimento, e aí a gente está tratando agora de um negócio chamado investimento, que é o seguinte: quanto maior, né? Quanto maior é o seu risco, maior é o seu lucro, mas o risco é maior, tá? Então vamos supor, você invista, né, mais grana num negócio com maior risco. O risco de você perder o dinheiro é maior, mas também, se der certo, o risco de você ganhar mais é maior. E ao contrário também, quanto menor, né, o risco, menor também o seu lucro. Mas o que tem a ver isso com o meu negócio? Tudo a ver, tudo a ver. Existe uma curva, vamos chamar assim, né, A, B e C, de produtos. Existem aqueles produtos que giram mais, ou seja, tem uns produtos que giram mais? Sim. As pessoas normalmente, quando abrem um negócio, apostam nesses produtos que giram mais. E aí que está a técnica do montinho e montão. Como é que você consegue transformar esses 5% em 10%? Como é que você consegue transformar esses 5% em lucro em 7%, em 12%? Aumentando o seu risco. E aí vamos lá, aquele produto que gira mais, ele tem o quê? Uma grande concorrência, ou uma concorrência maior, uma oferta maior e uma lucratividade menor. Então aí o seu montinho montão, por causa de talvez você, que eu acho que é o maior erro da maioria das mercearias, é qual? É abrir somente com mercearia. Isso impede em muito o crescimento potencial do lucro. Mas como assim, Roberto? Então você está falando para mim não abrir mercearia? Não. É importante que você dê sempre um passo de cada vez. E aí você vai descobrir então que o céu é o limite, né? E que você vai conseguir ter total sucesso. Mas o que você tem que entender é que quando você abre somente mercearia, você está concorrendo com aqueles produtos que todo mundo tem. Aí o cara começa a falar assim: caramba, mas aqui ninguém entra mais na minha loja. Por quê? Porque a margem de lucro desses produtos são pequenas. Como é que você vê a margem de lucro desses produtos? Vamos supor que vamos lá falar de 4 produtos, né? Arroz, feijão, café, né, e batata. Vê quanto que você compra do fornecedor, vê quanto o seu concorrente está vendendo. Ó,
ver quanto que você vai comprar do fornecedor, ver quanto seu concorrente tá vendendo, e nessa você vai descobrir a margem de lucro. Vai ser bem pequena. Por quê? Porque é um produto de pouco risco, alta validade, giro rápido, né? Mas aí a gente vai na contrapartida. Qual é a contrapartida? E aí, se você só trabalhar com esses produtos, o seu montinho, né? Vamos supor, o que é montinho? Você aplicou lá 100 mil, tá? E eu tô fazendo aí uma conta redonda. Pode ser 10, pode ser 50, pode ser 20, né? Pode ser até 1.000. Tem pessoas que têm renda própria, começam com R$1.000. E aí, vamos lá, você pegou lá os seus 100 mil, né? Aí você vai tirar, né, o seu lucro e vai reinvestir o seu lucro no seu supermercado. Então, se você conseguir, você não sai de salário, né? Se você tiver que reinvestir todo o seu lucro, imagina, você em um mês já cresce 5%, é um crescimento astronômico. Por que essas empresas, né, grandes, como aí a gente pode citar, né, alguns nomes, né? O Mateus, né? O Atacadão, eles colocam às vezes uma loja, 2 lojas por mês, porque o lucro dele já é uma loja. Então, para ele fica fácil ele ter essa agressividade toda, né? No seu caso, vai ser você comprar mais 5% de mercadorias diferentes, porque quanto maior o seu número de mercadorias, mais você vai vender, mais você vai crescer, tá? E aí esses 5% é em cima da tua venda. Vamos supor que você comprou 100 mil, vendeu 100 mil, né? Vamos supor que você conseguiu vender 100 mil, parabéns. E aí, então você teve 5% de crescimento no seu negócio. Então aquele montinho, né, que era 100 mil, agora você já tem um patrimônio de 105 mil, né? No mínimo. Mas como é que você pode acelerar esse montão, né? E aí vamos supor então que aí o grande erro das pessoas é verem somente esse tipo de produto. Agora me deu um calor danado aqui, tô de casaco. Deixa eu abrir aqui um pouquinho aqui a janela. Quando você passa a utilizar então produtos que são produtos com uma circulação grande também, mas com um risco maior, como o hortifruti, como os perecíveis, e aí está o grande negócio. Quando você for abrir o seu negócio, se você já tiver ele, se você quiser acelerar esse montão, né? Imagine você em 10 meses, vamos chamar assim, você aumentar em 50% do seu negócio. Porque se você em 10 meses não aumentar em 50% do seu negócio, alguma coisa está errada dentro do seu esquema. Ou você está precisando tirar o lucro do seu negócio. Nada de errado com isso. Crescimento mais devagar. Por quê? Porque no primeiro mês é 5%, no segundo você já vai crescer 10%, no terceiro você vai crescer 15%, no quarto você já vai crescer 20%, no quinto você vai crescer 25%, e em 2 anos você tem que estar pelo menos crescido, dobrado de tamanho, dobrado do número de produtos, dobrado o número, talvez o tamanho, né? Não importa muito o tamanho. Se você tiver 70 metros, 60 metros de área já é o suficiente. O ideal é que você tenha mais de 100, mas tudo bem, já é um ótimo começo. Mas o que eu quero que você entenda é que se você trabalhar com produtos perecíveis, como isso vai ajudar a manter o que todo mundo quer, gente, é vender mais. É assim, cara, Roberto, o cliente não entra mais na minha loja. Roberto, o cara passa, nem olha pra mim, vai lá no concorrente. Cara, porque o concorrente, ele tá reinvestindo. Toda vez que o cliente vai lá, cara, tem uma coisa nova. Tu imagina, tu crescendo 5%, todo mês tu vai botar um produtinho novo lá. Se tu trabalhava com um biscoitinho só bolacha, vai botar um wafer.
Se você trabalhava não trabalhava com torrada, vai botar torrada. Se você não trabalhava com torrada, você vai agora começar a trabalhar com geleia. E aí, se você não trabalhar com geleia, você vai começar a trabalhar com chá. E agora, se você não trabalhar com chá, você vai começar a trabalhar com outro tipo de produto. E aí vai, ó, aumentando. E aí o cliente, cara, legal, aquele mercado ali, ó. Eu fui lá, ele tá crescendo, eu vou apoiar ele. Por quê? Porque ele tá me dando oportunidades. E aí é que entra o risco. Por quê? Porque o que todo mundo vende, a margem é pequena. Talvez você não consiga nem tirar esses 5%. Mas se você começa a botar os perecíveis, que é o hortifruti, que é um açougue, um balcão, para você ter um açougue, só para você ter uma ideia, o investimento é um pouco alto para quem está começando. Mas começar por um açougue às vezes vale mais a pena do que começar com a mercearia. Por quê? Porque o lucro final, né, é mais do que 5%. Então você investe um pouco mais, mas tem um retorno maior. E aí eu te pergunto, né? De quanto em quanto tempo você vai comprar hortifruti? De quanto em quanto tempo você vai comprar pão? De quanto em quanto tempo você vai ter carne, vai comprar carne quando você vai fazer compra para você, né? Então isso garante o fluxo de cliente, isso garante as pessoas entrarem dentro do seu supermercado, isso garante um lucro maior no final do mês. E aí vai fazer toda a diferença. Então, quando você investe nesses produtos, né? E eu começaria, se fosse começar, ou se eu já tivesse uma mercearia e eu quisesse aumentar minha mercearia, eu começaria por aí. Porque você vai ter sempre pessoas querendo ir ou precisando ir na sua loja. Ah, por que ele vai lá no concorrente? Cara, porque o concorrente está pegando esse lucro reinvestindo. Porque ele está usando, colocando o dinheiro dele com mais risco. E você não, quer ficar só na garantia. E o grande erro, né, do seu maior sucesso é o seu pequeno sucesso. Conheci vários mercados que se estabeleceram numa cidade onde não tinha concorrência. E aí o cara, o que ele fazia? Ah, ele comprou um sítio. Ah, o que ele fazia? Ah, ele comprou a fazenda. Ah, o que ele fazia? Ah, ele comprou o carrão lá, o Camaro dele, lá no mercado dele, mercado grande, lá 200 metros quadrados. E as mercadorias? Eram as mesmas sempre. Aí o cara começou a reclamar. Ah, Bertão, sabe que o cara sai daqui para comprar na outra cidade? Cara, porque você não reinveste, você não vê o seu cliente, você não vê que as pessoas têm novas necessidades. E aí o montinho dele, em vez de se tornar cada vez um montão, a lucratividade começou dele diminuir, porque em vez dele pegar a grana que ele ganhava e reinvestir no negócio dele, para depois sim, que estiver bem grande, estabilizado, com o maior número de produtos possíveis naquela área ali, ele sim comprar a fazenda dele, nada de errado com isso, comprar o helicóptero dele, nada de errado com isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é exatamente isso, que para você ter lucro, mais lucro, em vez de você só crescer 5% por mês, você crescer 6%, você crescer 7%, você crescer um pouquinho mais, né? Imagina, se o seu negócio não está crescendo 5% ao mês, e aí coloca aí para mim, ah, meu negócio está crescendo 5% ao mês, não, meu negócio está crescendo 3%, ah não, não consigo pagar as contas, ah não, qual o seu problema? Coloca aí. É porque alguma coisa está errada, ou você está com estoque demais, ou você está trabalhando somente com os produtos de mercearia. As pessoas reclamam, por exemplo, que existe... vamos chamar assim, né? Uma faixa de crescimento muito pequena. É porque ela está trabalhando, fazendo alguma coisa errada. E aí o que eu quero que fique bem claro na mente de vocês é que o ideal seria que em 2 anos você já, se você está com um faturamento de, seja lá qual for seu faturamento, 100 mil por mês, você teria que estar com faturamento 200, mas não com a mesma mercadoria. Você tem que ir aumentando o número de mercadoria. Como é que você faz isso? A técnica do montinho montão. Se no primeiro mês você investiu 100 mil, no outro mês você teria que estar com 105 mil de mercadorias. No outro mês,
110, no outro mês 115, no outro mês 120, mais ou menos assim, né? Um pouquinho mais, porque aí você vai ter que botar em cima desse 100 mil e 105 e assim por diante. Aqui dentro do carro não dá pra fazer cálculo na cabeça, eu tô prestando atenção aqui na minha frente. E aí o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é que quando você começa a entender que quando você coloca uma azeitona preta, azapada, quando você coloca uma cebolinha, né, em conserva, um picles, né, você está trabalhando com produtos com menos giro, mais risco, mais um lucro astronômico em alguns casos. E aí é onde que você aumenta o lucro. Então, o maior erro do montinho montão é você trabalhar com produtos que a maioria das pessoas trabalham, é trabalhar com produtos de alto giro, porque dessa forma, o que está acontecendo? Você simplesmente está fazendo o que a maioria deles fazem, tá? E aí o seu montinho, para se transformar no montão, tu imagina, né? Você aí, eu mostrei mais ou menos que no mínimo, né, mesmo com essa conta errada aí, o ideal seria em 2 anos você ter dobrado de tamanho. Se você não está nesse ritmo de crescimento, alguma coisa está errada. Eu que esteja errado, pode ser também a forma de você administrar, pode ser a linha de produtos que você está trabalhando. Tudo isso vai interferir no seu crescimento, tá? Vai interferir no seu crescimento. Não tem jeito. E se isso está acontecendo, o que você tem que fazer? Você corrigir, né? Corrigir. Qual é a melhor maneira de você visualizar o seu futuro? Vai no seu concorrente maior. Onde que ele está? Ele está a 500 metros da sua loja? Ele está na outra cidade? Vai lá. Começa a ver o que ele tem e que você não tem. Começa a perguntar para o cliente o que ele quer que você não tem. E aí talvez você vai falar assim, cara, é só esse cliente que quer. Não, na maioria dos casos, o que um cliente quer é que outros também querem. E aí o segredo não é comprar muito, é comprar menos para experimentar o giro daquele produto. E aí, por exemplo, aí vamos voltar agora um pouco no quesito investimento. Quando você quer alavancar um pouquinho mais o seu lucro, vamos supor, na Bolsa de Valores, existe 2 técnicas, né? Existe a técnica de você investir 1%, olha só, em 1% do seu capital no que chama-se pozinho, né? Eles pegam aquelas ações que estão mais baratas, aquelas ações que estão mais complicadinhas ali e compra, fragmenta ela em 10 tipos de ações, né? 1% ele pega esse 1% e divide por 10 e aí compra somente um pouquinho de cada. Por quê? Porque aí ele minimiza o risco. Como assim minimiza o risco? Então, ele não vai esperar que aquelas 10 ações pozinho vão, vamos chamar assim, dar um lucro absurdo. Ah, como assim, Roberto? Essas ações podem dar um lucro absurdo. Aí eu vou depois passar isso, como é que você vai conseguir vender mais. É assim, eles investem nessas 10 ações com risco de perder a maioria delas. Então vamos supor que ele invista R$100 em cada ação dessas do pozinho. É R$1.000, R$10, R$100 em cada. Ele espera que 6 dessas ações vão falir. E ele vai perder esses R$600, tá? Mas se apenas uma delas, né, deu um lucro absurdo de 2.500%, ele já vai recuperar em muito aqueles R$1.000, entendeu? Então é assim que funciona essa técnica, né? E funciona, muitas pessoas trabalham assim na Bolsa de Valores, né? Chama-se pozinho. E ele perde,
mas o que ele ganha é muito mais. E aí, mas só que ele bota 1% só, porque pode também dar um azar de tudo aquilo, né, que aquelas 10 lá também falir. Já aconteceu isso, tá? Deixando bem claro que é uma técnica de risco. Mas levando para no quesito produtos, né? Se você, por exemplo, o cara quer lá, eu quero um picles, né? Pô, legal, né? Um pepino lá em conserva, legal. Então o que você faz inicialmente, dependendo do seu tamanho, comprar 2, né? Saiu os 2 rápidos, girou, olha que interessante, comprar 4. Girou de novo, comprar 6. E ali é que vai estar o aumento da sua margem final, vai estar a sua garantia de estar aí com 33% de margem em cima das suas vendas, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês essa técnica do montinho e montão, só revisando aqui. Então, se você, né, investiu 100 mil e você não precisa lá do seu salário, você não precisa pegar a parte daquele lucro, tá? Dos 5%, reinvista tudo isso em produtos novos, tá? E aí no outro mês, o que você vai fazer? Reinvista de novo, mais 5%. No final de um ano, você teria que ter crescido no mínimo 50%, com alguma ressalva aí, né, desses 5%, né? E depois de 2 anos, você já deveria ter dobrado de tamanho. E aí o que vai acontecer? Você vai estar garantindo a sua existência, né? Vai estar garantido a sua existência. Um grande abraço. Se você ainda, né, não deu o seu joinha aí, dê o seu joinha. Se você não é assinante do canal e gostou da matéria, assina aí, a gente está esperando. Um grande abraço.